Boa noite. Desculpe o atraso, gente, tivemos uns problemas técnicos aqui, mas que já foram resolvidos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos pela presença, e em especial a Dona Maria, que está me dando essa oportunidade de estar falando um pouco sobre esse mês tão especial, que é o mês das mães, e de Maria, né? Que tiveram lives maravilhosas, bem esclarecedoras. E agora a gente vai pôr no ar mais uma live falando sobre a educação dos filhos também. Na visão espírita e também um pouco na visão da psicologia. Então, antes de começar, eu gostaria de fazer uma prece em homenagem nada mais, nada menos que a nossa homenageada do mês, que é Maria, né? Então, vamos lá. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Já peço desculpas antecipadas sobre o nervosismo, deu um probleminha aqui para fazer a live funcionar, mas a gente vai levar adiante. Então, como eu estava dizendo, essa questão da educação dos pais e filhos, né? Sempre teve uma curiosidade muito grande no meu ponto de vista da questão psicológica, né? Eu tenho como formação a psicologia e sempre me chamou muito a atenção o fato da psicologia ser uma ciência e ela caminha junto com o espiritismo, que também é uma ciência, a doutrina espírita, né? Só que tem um momento do curso que a psicologia não avança. E isso sempre me chamou muita atenção nessa questão, porque sempre teve as comprovações até um certo ponto. E foi aí que eu comecei a ter uma certa curiosidade e entender um pouco mais essa questão, né, de o porquê que a gente não avança nisso. Nesse período da minha vida eu já conhecia o Leal, a Dona Maria, o Seu José, e comecei a perguntar algumas coisas e foram sendo bem esclarecedoras para mim. Que realmente tem um ponto que não entra porque a parte espiritual é onde entra a espiritualidade, né? A bagagem que a gente já traz de outras vidas. Então, diante desse meu pensamento, eu escrevi algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, né? Que quando duas pessoas se unem para estabelecer o desejo de trazer uma criança para o mundo, para a sua convivência, ela já tem que ter uma noção de que esse fenômeno é de muita importância para a humanidade, para a vida, né? Para o nosso aprendizado. E na visão espírita pode ter como base uma frase que o Emmanuel traz, né? Que toda criança que é entregue à vossa guarda é um vaso vazio, que arrecada imagens das nossas experiências diárias. Então, através disso, quando a gente vê um recém-nascido ali todo frágil, né? Aquele ser que nos encanta tanto, tão bonitinho, parece tão frágil, a gente acaba esquecendo que ali são espíritos que estão sendo iniciados na sua experiência terrena. E cada criança que nasce, ela reencarna e traz consigo um pretérito como herança inalienável. E suas tendências, né, sejam tendências ansiosas, os medos, tudo isso é inserido numa convivência atual, né, que ela escolhe para vir. E dessa forma, nem sempre a gente consegue entender o motivo que a criança vem com essas formas mais diferentes, né? Que a gente sabe que ela vem para crescer e progredir. Mas quando nós olhamos para uma criança, nem sempre conseguimos perceber por trás das suas vestimentas o que ela traz como formação. O que o seu espírito foi proposto como desafios e propósitos.
como diria também Chico Xavier, né? Até ele disse isso algumas vezes bem entristecido, que é difícil perceber como os pais e educadores são tão alheios às necessidades educativas de uma criança. Porque nós não devemos nos iludir, porque sempre um espírito começa a planejar a sua existência, ele recorre isso ao pai e à mãe muitas vezes antes de reencarnar, pedindo ajuda para que ele não nos deixe, os pais não nos deixem cair nas mesmas falhas que eles já tiveram um dia, né? E a única maneira que temos de auxiliar esses espíritos é através da nossa reforma íntima, dos pais, né? E o processo educativo de uma criança não começa a partir do momento em que a criança chega ao seio da convivência, daquela família, né? Começa quando começamos a trabalhar dentro de nós o desejo de ter um filho. Então, quando a gente começa a ter, o casal, né, começa a ter esse desejo de ter um filho, ele tem que começar a rever os seus valores e começar a refletir, né? E além de rever e refletir, ele tem que também começar a perceber os exemplos que ele traz, né? As atitudes, os sentimentos, porque educar, ele é sobretudo, o processo educativo, ele é sobretudo educar-se, né? Então, nesse sentido, a gente vê a importância que tem de um casal trazer uma criança para o mundo, né? Então, o processo do educar, ele começa muito antes dessa criança nascer. Já começa com essa reforma dos pais, né? Essa reforma íntima, né, que a gente costuma falar. Para que você seja preparado para você não só educar com palavras, você tem que dar o exemplo, né? Os filhos, eles não aprendem pelas palavras, eles aprendem pelo que nós fazemos. Quando tem uma intercorrência entre o falar e o agir, a criança, ela começa a perceber, porque apesar dela ser ali apesar dela ter uma mentalidade infantil, ela já vem com uma certa sensibilidade, né? E aí ela começa a perceber que tá tendo uma incoerência da fala e da ação e ela vai atrás, fora de casa, né? Ela começa a buscar essa referência no convívio social e que hoje em dia a gente sabe que tá bem complicado, né? Então, essa importância de termos os filhos, a responsabilidade que a gente tem de trazer uma criança para esse mundo, de fato, ela é muito grande, principalmente na visão espírita, né? Que é o que a gente está falando agora aqui. E é muito importante que os pais e mães saibam construir as pontes que ligam os filhos com os pais. E isso talvez seja o maior desafio, né? Porque essa questão de muitos pais têm medo de exercer autoridade e de anular a questão dos filhos, né? E então acabam sempre pecando por isso, não tem a autoridade com as crianças, né? Você ter autoridade não significa que você vai ter atos que não tenham um amor maior, uma paciência maior, né? Você não precisa exercer nada disso com violência. A gente tem que ter a responsabilidade de orientar o caminho para a criança, sempre com entendimento, que compete a nós, pais e mães e cuidadores. A gente falando de pai e mãe, mas infelizmente tem muitos cuidadores que fazem esse papel por vários motivos, né? E que também não deixa de ser uma coisa mais predestinada, que aí entram no campo da adoção, que a gente pode até pensar numa outra live depois a respeito disso. Mas o mais importante são os pais perceberem realmente essa questão, que sobretudo no campo da religiosidade, né? Porque às vezes muitos pais, eles falam para os filhos sobre a religião, eles chegam a conversar entre eles, só que eles mesmos não praticam isso. E as crianças, elas percebem, né? Elas percebem isso. Então, muito mais do que falar, é você agir, como a gente falou agora no começo, né? Ter as ações e interter a criança nisso, para ela perceber que tem algo além do corpo, né? Além da matéria, que vai muito além disso.
Daí essa questão, mas é preciso também avaliar os valores que dizem respeito ao que você prega, né? Como a gente sempre fala que a maioria dos pais que hoje tem um rótulo, né, que são os pais tóxicos, que faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? Então, infelizmente, isso pode acarretar alguns problemas futuros, porque você tem ali uma responsabilidade, você tem que ter uma autoridade. Só que antes disso tudo, você tem que ter uma reforma sua mesmo, né? Para você poder seguir com esse indivíduo que está ali com você por um caminho do bem, né? Quando a pessoa consegue fazer esse planejamento, essa reforma, para poder ter ver essa importância que tem de trazer uma criança para o mundo, não é simplesmente vir e ter. Por isso que a gente vê hoje como, na verdade, as coisas estão bem complicadas, né? Porque as pessoas estão cada vez mais se afastando de uma fé, se afastando da religião, seja ela qual for. Aqui a gente fala muito sobre o espiritismo, né? Que é a nossa doutrina. Mas independente da religião, a criança ela tem que ter um temor, ela tem que saber que existe regras. E esse processo da educação dos filhos, ele tem vários mecanismos, né? Então a gente acaba entendendo por esse momento a questão mais espiritual, que era sempre a minha dúvida, né? Por que a gente vê uma criança nascendo no mesmo ambiente que mais 2 irmãos, por exemplo, né? Tem os irmãos que seguem a vida de uma forma e tem um outro com a mesma educação, com os mesmos pais, ele não segue como os outros irmãos. Então, aí é que a gente vê a carga pretérita, né? O passado que essa criança traz. E os pais, muitas vezes, não estão preparados para isso. E aí acaba sempre fazendo comparações, porque um conseguiu, por que você não consegue? Então, por isso a gente volta a falar da importância realmente do conhecimento, de buscar, né? Quando o Emmanuel diz também que a gente recebe uma criança, é como um vaso aberto que a gente sai recolhendo na vida cotidiana os valores que nós oferecemos em nossos exemplos e atitudes, né? Principalmente dos nossos pensamentos e sentimentos. Por isso que a gente tem que oferecer o que há de melhor na gente, que é o plantar uma semente para com certeza lá na frente colher frutos positivos, né? Diante dessa sociedade moderna que a gente acaba encarando aí, muitos pais acabam desistindo, né? Porque não tem acesso à internet, não tem Facebook, aí não consegue estabelecer uma forma de diálogo. A gente sabe que hoje em dia é inevitável que as crianças tenham acesso a essas informações, né? E muitos pais se anulam, né? Não querem falar sobre, só que eles também não percebem que eles estão estabelecendo uma barreira ali entre as crianças, né? Você acaba não falando a mesma língua. Talvez seja um desafio para muitos, né? Muitos não se interagem assim com esse sistema moderno que tem. Mas isso às vezes ser pai e mãe realmente não é fácil. A gente tem que ter algum sacrifício, né? E esse de se inteirar da modernidade é um deles. Para você poder estabelecer uma ponte, é uma forma de você chegar próximo, né? A criança, hoje em dia, diante de tanta modernidade aí que tá oferecendo, né? E os filhos, eles são presentes nossos, mas eles não são propriedades nossas, né? Então, muitos pais, eles acham que são donos dos filhos, querem trilhar os caminhos dos filhos, né? E isso, na verdade, é ilusão, porque os pais, eles acham que vão trilhar, mas chega um momento da vida das crianças que eles vão seguir com as próprias pernas, né? Mesmo porque eles já têm um propósito, eles vêm com um propósito para cá, né? Sabemos que eles vêm e os pais, sem entendimento, eles acabam não contribuindo para isso, né? E aí a criança acaba indo, muitas vezes, para lados que realmente não agradam não só os pais, mas principalmente a eles mesmos. Então, gente, esse é o tema que eu queria trazer, assim,
Eu peço desculpas pelo nervoso, mas eu acredito que deu para dar uma explanada diante de tantas lives que tiveram esse mês, esclarecedoras também. Essa só foi mais uma, né, para falar nessa questão da importância da educação dos filhos, né, e de fazer valer essa questão da autoridade do pai, né, e perceber que mesmo quem ainda não é pai, que está assistindo, que não é mãe, mas é filho, né, e também pode fazer uma reforma para poder entender um pouco melhor os pais. Porque quem não é pai, um dia será, ou mesmo que não seja, não queira, tem os pais, é filho, né? Certamente é filho. Então, eu sou mãe também, sou mãe de 2, vim ter esse entendimento um pouco tarde, embora sempre fui muito adepta e eu sempre admirei a doutrina espírita, mas infelizmente eu não tive esse conhecimento antes. Mas acho que nunca é tarde para a gente poder tá revendo as coisas e fazer a nossa reforma interna, né? Eu acredito que a bagagem que eu tenho hoje, eu consigo também contribuir muito para os meus filhos. E o que eu puder passar adiante para ajudar outras mães jovens também, diante de alguns projetos que eu tenho, de levar isso adiante, não só na parte de psicologia, mas também a importância da espiritualidade, né? E o quanto é importante uma criança quando chega na nossa mão, o quanto de responsabilidade que a gente tem na hora que a gente recebe e na hora que a gente decide, na verdade, né? Se tem a oportunidade de decidir ter a criança, ali já começa a sua responsabilidade de pai, né? E de mãe, principalmente. Então, nunca é tarde, realmente. A partir do momento que você tem o conhecimento, a gente tem que dissipar isso, sempre, né? Então, e essa é a minha intenção mesmo, fazendo essa live, principalmente, bem nervosa, mas muito convicta, assim, da importância, né? Da educação do filho, dentro de uma doutrina espírita, dentro de uma religiosidade, sempre com respeito e entendendo que esse ser, ele já vem com uma bagagem, né? Ele vem com uma bagagem e nós somos corresponsáveis para a evolução dele aqui, né? Até um certo ponto. E tudo que nós fizemos durante esses primeiros anos de vida, que é a infância, que é o menor período que a gente tem, né? Nós temos 12 anos de infância apenas, 12 anos, para um resto de uma vida toda. Então, são 12 anos que, de fato, os pais precisam se dedicar, os pais precisam se inteirar, eles precisam, sobretudo, ter amor, né? Que, como diz o Santo Agostinho também, né? Mesmo que você tenha que gritar, falar um pouco mais alto, que seja com amor. Tudo que você fizer com amor, não tem outra resposta, né? A não ser o amor mesmo. É difícil, é um desafio, mas viver também não é fácil, né? E, gente, esse é o recado que eu tenho para essa noite. Espero poder fazer mais lives para vocês de uma outra forma mais calma, mas eu acredito que eu consegui passar o meu recado e eu queria agradecer muito a Dona Maria de me dar essa oportunidade. Espero ter outras. Eu desejo a vocês uma boa noite, um final de mês de maio. E eu queria muito também agradecer e fazer uma prece em prol do nosso planeta, do que está passando, pedir orientação para os nossos governantes, né, que ilumine as ideias e as ações, principalmente, em meio a tudo que a gente está vivendo. Então, é muito importante que a gente sempre eleve os nossos pensamentos nos governantes que estão guiando, em especial o nosso país, né? Eu digo no planeta em geral, mas em especial o nosso país que está vivendo, além de uma pandemia, uma crise política que está envolvendo a todos, está tendo desencarne em massa, a atmosfera está pesada, então a gente tem que elevar os nossos pensamentos e procurar pensar que dias melhores virão, apesar de tudo. Quero agradecer a todos, muito obrigada mais uma vez e até uma próxima. Boa noite a todos.